O Instituto de Educação e Pesquisa do Hospital Moinhos de Vento de Porto Alegre recebeu na semana passada, para uma aula aberta, o professor doutor Rubens Escobar Pires Lodi, médico especialista em nefrologia pela Sociedade Brasileira de Nefrologia, professor de nefrologia, farmacologia e terapêutica da Universidade Metropolitana de Santos. Alexandre Appel esteve com o professor e você confere agora as novidades que foram apresentadas como atualização sobre as técnicas de hemodiafiltração, plasmaferese e a importância da anticoagulação no paciente renal. Roda a matéria. Estamos no Hospital Moinhos de Vento de Porto Alegre, aqui na sala de aula da Educação Corporativa, onde se realiza hoje, sexta-feira, 14 de março, uma aula aberta, atualização sobre as técnicas de hemodiafiltração, plasmaferese e a importância da anticoagulação no paciente renal, pós-graduação em enfermagem. O professor é o Dr. Rubens Escobar Pires Lodi, ele que é médico especialista em nefrologia pela Sociedade Brasileira de Nefrologia. Ele é professor de nefrologia, farmacologia e terapêutica da Universidade Metropolitana de Santos, lá em São Paulo. Chegou quando, professor Rubens, aqui em Porto Alegre? Eu cheguei quarta-feira agora, né? E eu venho para alguns eventos, algumas aulinhas em alguns hospitais, até no interior daqui do Rio Grande do Sul. Aonde? Eu fui para Montenegro, fui para Camaquã, lá perto, metade do caminho até Pelotas. Lugares, adoro o Rio Grande do Sul, lugares fantásticos. Que maravilha. Professor, vamos falar um pouco sobre essa sua agenda, essa sua aula aberta, módulo de terapias renais substitutivas. Tem 4 itens que o senhor vai abordar para essa turma aqui. Vamos, para o nosso telespectador, falar sobre esses métodos e tecnologias que estão hoje à disposição dos senhores no tratamento dos pacientes renais. Isso, na verdade é um curso de pós-graduação de enfermagem. A enfermagem tem a mais alta importância em qualquer coisa que vai se ter com um hospital, num centro de diálise, essas coisas todas. E a pós-graduação é quando você dá o conhecimento a mais, né? Que enfermagens que vão tratar especialmente com esse grupo de paciente. Esses quatro itens são itens de pós-graduação, não são dados na graduação de enfermagem. O primeiro item é sobre hemodiafiltração online. É uma técnica moderna que a gente tem para fazer, junto ao paciente crônico, terapia difusiva e convectiva, esse é o nome técnico, faz como se fosse hemodiálise e hemofiltração no mesmo paciente, e esse paciente tem ganhos e benefícios muito importantes, né? Vários países do mundo já fazem isso em uma escala muito maior, né? A gente está começando agora aqui no Moinhos de Vento, em alguns outros hospitais em São Paulo. Quais? A gente tem aqui no Moinhos de Vento, no Rio Grande do Sul, nós temos no Hospital das Clínicas em São Paulo, uma clínica em São Paulo que chama-se Renal Class, que é uma clínica muito boa de diálise. Vários outros lugares estão começando a fazer isso em pacientes crônicos. E os resultados, tanto os resultados europeus quanto os resultados dessas clínicas, é um benefício para esse grupo de paciente. É um benefício em qualidade de vida, menor mortalidade, menor consumo de medicações do centro de diálise, né? Isso está começando a acontecer agora no Brasil. Tanto acontecendo que esse método, a hemodiafiltração online, não tem nenhum código descrito para ele no Sistema Único de Saúde. Então, quando eu pego dos códigos do Sistema Único de Saúde, eu tenho hemodiálise, eu tenho infiltração, e não tenho esse método. E os planos de saúde pagam? Alguns pagam. Isso é muito regional, né? É muito da negociação do hospital com o plano de saúde. Isso é regional no Brasil inteiro. É regional, às vezes, com distâncias de 100 quilômetros de uma cidade para outra, um plano paga e outro não paga. Nesse método de hemodiafiltração online, o Brasil está alinhado com a Europa, com a Itália. O doutor Rocco esteve aqui, nós tivemos a alegria de entrevistá-lo. Ele fez até uma saudação em italiano para a colônia italiana aqui do Rio Grande do Sul. Pois é. O senhor me disse que o Brasil, nesse sentido, está mais avançado e a Europa que os Estados Unidos? Muito mais. Na verdade, por questões de legislação americana, não existe esse método nos Estados Unidos. E isso é muito porque a gente acaba não sabendo aqui, porque muitos dos nossos profissionais, quando vão se fazer treinamento, vão fazer pós-graduação, vão para os Estados Unidos. E esse método não existe lá. Só que existem alguns países europeus, como Suécia, 18% dos pacientes em diálise fazem esse método. Suíça, que é um país pequenininho, mas 60% dos pacientes fazem esse método lá. No Brasil? No Brasil, a gente está nem na casinha do 1% ainda, né? Nem na casinha do 1%? Nem na casinha do 1%. A gente está correndo com isso porque a gente tem que introduzir o método. É um trabalho de formiguinha e começa nos grandes centros, centros que estão preocupados com qualidade do serviço, né? O segundo item aí, né, é um item que é um item para mim apaixonante, porque
é a diálise dentro da unidade de terapia intensiva, né? Aquele paciente que está na UTI com uma saúde muito fragilizada e precisa de diálise. É o paciente crítico, né? O paciente do centro de diálise é aquele que vem de bicicleta dialisar e volta, ele vem de perua, vai e volta. O paciente não, ele está entubado, né? Ele está em sepse, está grave, está hipotenso. É um paciente que, na verdade, quando você vai tratá-lo, você tem que agredir o menos possível. A diálise é um método agressivo, né? E esse é um método que agride menos. É um método que preserva mais a pressão do paciente. É um método que preserva mais os líquidos dentro do paciente. Consigo tirar com mais elegância as coisas de dentro dele. A palavra certa seria isso. E cada vez mais a gente faz isso. Se faz isso no Rio Grande do Sul bastante. Se faz isso no Hospital de Clínicas, né, no Santa Casa. Todos os hospitais aqui acabam, nesses hospitais mais acadêmicos, fazendo métodos contínuos. No Brasil como um todo não é verdade. Ele é contínuo porque ele fica permanentemente... É um método, por exemplo, o paciente fica 3, 4, 5, 7 dias ligado na máquina de diálise sem parar. Né? Entendi. É como se fosse o rim dele funcionando 24 horas por dia. Né? Mas de uma forma mais lenta, uma forma gradual, que isso vai acontecendo. Isso é muito importante. O conhecimento dessa técnica para a enfermagem é muito importante. Para a enfermagem que vai tratar pacientes críticos é muito importante. Né? O terceiro item é a plasmaférese. Quando a gente vê um método que eu vou tratar o meu sangue, a gente passa para plasmaférese. Só que plasmaférese é um método de tratar o sangue que tem menos a ver com nefrologista. Tem a ver com neurologista. Tem doenças neurológicas que são só tratadas com plasmaférese. Né? Que eu preciso tirar substâncias do corpo desse paciente, que essas substâncias estão agredindo o paciente, muitas vezes incompatíveis com a vida, podem esse paciente, e eu tenho que tirar substâncias muito grandes. É um método hematologista. Tem alguns tumores que eu só tiro com um método parecido com plasmaférese. Né? Tem doenças dermatológicas e tem o uso... Quais doenças dermatológicas? O lúpus, por exemplo, como está muito atacado. Né? O lúpus, quando está muito atacado, o lúpus é uma doença que tem uma agressão imunológica para o paciente. Ele já é imunodeficiente. Então, mas aí que está. O lúpus é como se eu tivesse um cão de guarda na minha casa e ele está me mordendo. Entendo. Né? Então, quanto mais cão de guardas eu tenho e ele está me mordendo, eu tenho que tirar meu cão de guarda. Então, eu prefiro ficar sem a minha proteção do cão de guarda do que ser mordido por ele próprio. E esse método é o método que tira, né, os fatores, as interleucinas, os fatores de defesa do corpo. Né? E é muito importante em vários tipos de doenças, no transplante renal, tanto pré como pós. Antigamente não era assim, antigamente só tinha medicação. Hoje o paciente vai transplantar, ele faz 1, 2 sessões de plasmaférese, abaixa as defesas dele, eu consigo colocar um rim, o meu corpo não vai atacar esse rim novo. Com certeza. Né? E eu começo a tomar medicação e ao longo dos primeiros 3, 4, 5 dias a medicação começa a fazer efeito e esse transplante vai muito melhor a longo, médio e longo prazo. Isso é um conhecimento que está além da nefrologia, mas é um conhecimento que a enfermagem tem que ter. E, na verdade, o 4º item é: nada disso funciona se o meu sangue coagular. Né? Eu costumo brincar de vez em quando com alunos e falo assim: olha, Deus quis que o sangue coagulasse fora do corpo. E a gente está lutando contra. A gente está colocando o sangue para fora do corpo e a gente fala: ó, não coagula. Mas eu tenho milhares de mecanismos no seu sangue para coagular. Todos esses são circulações extracorpóreas. Então, o domínio sobre a anticoagulação desse paciente é essencial para que tudo isso funcione. Né? Por isso que eu deixei até por último. Vamos falar de hemodiafiltração, diálise na UTI, plasmaférese. E olha, isso tudo só vai funcionar se você souber fazer essa anticoagulação. E essa anticoagulação é feita dessa forma. Né? Isso, para mim, é essencial para todo mundo, para os médicos, os enfermeiros, para essas coisas todas. Estou muito feliz de estar aqui. Que maravilha. Professor Rubens, eu vou lhe liberar, porque dentro de 5 minutos começa a aula, já tem alunas aqui. E as enfermeiras são sempre muito bonitas, né? É impressionante. Especialmente no Rio Grande do Sul. Certo. Esses dias até um amigo foi internado num dos nossos hospitais aqui e fez um desabafo pelo Facebook, dizendo que se sentiu muito mal, que a única coisa que o motivava era a beleza das enfermeiras do hospital. Realmente é um negócio impressionante, né? É impressionante. Agora, professor, a saúde do Rio Grande do Sul, o senhor que está aqui no Hospital Moinhos de Vento, esteve agora aqui na Grande Porto Alegre, enfim, como é que está o nível da saúde do Rio Grande do Sul nos hospitais privados? O que eu posso falar para você? E públicos, né? O que eu posso falar para você? Eu estou vendo o foco da diálise, sim, né? Que é na diálise. Então, eu fui nesses dias, e já tive em Rio Grande do Sul outras vezes, em clínicas que tratam absolutamente SUS e tratam muito bem. É mesmo? E muito bem. Eu fui numa clínica aí no interior, trata SUS e convênio
uma clínica padrão internacional. Qual é a cidade? Qual é a cidade? Camaquã. Padrão internacional. Né? A médica que trata lá, ela tem um controle na clínica, uma higiene na clínica, uma preocupação para a qualidade. Padrão internacional mesmo. Né? Tem hospitais como Moinhos de Vento. Ah, mas o Moinhos de Vento é um hospital de referência internacional. Então, ele teoricamente, ele é o desvio padrão aqui no Rio Grande do Sul. Né? Não posso dizer aqui. Mas tem clínicas pequenas, clínicas menores no interior, não só na Grande Porto Alegre, que estão preocupados com qualidade. Diálise, ao meu ver, eu viajo o Brasil todo dando aula. Muito do capricho, né, professor? Tem que ter preocupação com a qualidade. Né? É um processo que tem muita preocupação com a qualidade, porque é diferente. O paciente da clínica de diálise, ele fica nessa clínica de diálise por 18 anos seguidos. Não é eu tratei, dou um tapinha nas costas, olha, o senhor está bem, agora volte, não precisa mais de mim. Não, ele vai voltar 3 vezes por semana, e etc. 1, 2, 5, 10, 15 anos. Né? Ele cria um vínculo com a enfermagem afetivo muito grande, um vínculo com o corpo médico muito grande. Então, você acaba tendo um serviço quando você tem diálise que você se preocupa muito mais com o paciente, porque ele acaba sendo quase que uma pessoa conhecida sua. Claro. Né? Nefrologia é uma coisa à parte, por isso que eu faço, eu gosto muito. Com certeza. Né? Você é responsável pelo que conquista. Exato, é verdade. Exatamente. Muito bem, vamos liberar o professor Rubens, desejar ele uma boa aula, uma alegria de entrevistar, obrigado. Direto aqui do Hospital Moinhos de Vento, de Porto Alegre, na educação corporativa, neste evento, nesta aula aberta, ministrada pelo professor Rubens. Alexandre Appel, para o Jornal do Consumidor.